Folha de São Paulo publicou isso em uma linha só e rapidamente empurrou para o final da página. A primeira delegação empresarial brasileira depois da prisão de Maduro voou para a Venezuela, oficialmente por questões de negócios. Mas nós, aqui agora, vamos entender exatamente que tipo de negócios eram esses e quem está por trás disso. Olha para a câmera. 2 segundos de silêncio, porque o que eu vou te contar hoje não vai aparecer no Jornal Nacional. Você acha que isso é longe de você? Caracas, Maduro, política internacional, isso não tem nada a ver com a sua vida? Deixa eu te explicar, porque tem tudo a ver com a sua aposentadoria, com o preço do feijão no supermercado e com o futuro dos seus filhos e netos. Porque tem, e muito. Pensa comigo. Toda vez que o Brasil se aproxima de regimes como o venezuelano, os investidores vão embora, o real cai. E quando o real cai, o que acontece com os preços? Você já sabe a resposta. Você sente isso toda vez que vai ao mercado. Você se lembra quanto custava uma cesta básica em 2022? E hoje? Essa diferença que você sente no bolso, essa sensação de que o dinheiro não rende mais como antes, ela não caiu do céu. Ela tem nome, tem causa, tem responsável. E é exatamente sobre isso que estamos falando hoje. Tem mais. A Venezuela hoje não é só um país pobre. É um país de onde saem conexões para redes criminosas que já chegaram ao Brasil. É um país de onde fluem recursos para o crime organizado. E o governo Lula vai até lá. Para quê? Para estreitar laços? Que laços, exatamente? Eu pergunto com seriedade. Que tipo de laços um governo brasileiro precisa fortalecer com um regime que o mundo inteiro acabou de virar as costas? E pensa nos seus netos, aquele menino de 10 anos que você ama tanto. Se o Brasil seguir o caminho venezuelano, esse menino vai ter 25 anos e vai estar embarcando para Portugal ou para a Argentina, porque aqui não tem emprego e não tem futuro. Não é exagero, é exatamente o que aconteceu com a Venezuela. Mais de 5 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos. 5 milhões. É mais gente do que tem em vários estados brasileiros inteiros. 5 milhões de pessoas que um dia também achavam que isso nunca ia acontecer com elas. Agora vamos aos fatos, porque os fatos aqui são ainda mais perturbadores do que tudo que eu acabei de dizer. A Folha de São Paulo não é um jornal de direita, não é um veículo que sai atacando o PT por esporte. É um jornal que historicamente simpatizou com ideias progressistas. E mesmo assim, a Folha não conseguiu deixar de registrar. A primeira delegação empresarial brasileira foi para a Venezuela, depois que Nicolás Maduro estava sob custódia. Quero que você preste atenção nessa sequência. Não antes da prisão. Não durante alguma negociação diplomática anterior. Depois. Depois que o mundo civilizado virou as costas para Caracas, o Brasil mandou gente para lá. Por quê? Deixa eu te dar um contexto, porque sei que muita gente que está me assistindo agora acompanhou tudo isso de longe, sem os detalhes. Maduro é o homem que herdou a Venezuela de Hugo Chávez e transformou um dos países mais ricos em petróleo do mundo em um desastre humanitário. Um país onde as pessoas passaram fome, onde médicos foram embora, onde a moeda virou papel sem valor. Esse homem foi preso. E nesse exato momento, o governo brasileiro despachou uma delegação para lá. Imagina o seguinte, seu vizinho passa anos roubando a própria família, destruindo a própria casa, e finalmente a polícia leva ele. E aí você vê outro vizinho correndo para a casa dele. O que você pensa desse segundo vizinho? Que ele foi prestar solidariedade? Ou que ele foi buscar alguma coisa antes que alguém fechasse a porta? E aí vem a contradição que eu não consigo entender. Lula declarou publicamente que grupos criminosos devem ser tratados como terroristas. E isso está registrado, a própria Folha publicou. Mas então me explica uma coisa, o regime de Maduro não é uma organização criminosa? O Tribunal Penal Internacional acha que é, a ONU acha que é, os Estados Unidos acham que é. Só o governo brasileiro parece ter uma opinião diferente. Ou talvez o governo brasileiro pense exatamente igual, mas tenha razões para ficar quieto. E essas razões são o que eu quero entender junto com você hoje. Enquanto isso, Lula encontra tempo e energia para criticar publicamente o Flávio Bolsonaro. Com nome, com câmera, com o microfone aberto. Faz discurso, levanta o dedo, fala alto.
Mas quando o próprio governo dele manda uma delegação para um ditador recém-preso, sem coletiva de imprensa, sem explicação, sem uma única linha de justificativa oficial, silêncio, como se não tivesse acontecido nada. Você percebe esse contraste? Porque eu percebo. E você, que viveu o suficiente para saber distinguir o que as pessoas fazem do que elas falam, você também percebe. Tem um político no Brasil cuja posição sobre a Venezuela é absolutamente clara: Tarcísio de Freitas. Ele não vai a Caracas, ele não fica em silêncio sobre Maduro. A posição dele é conhecida, é pública, é consistente. E não é por acaso que hoje ele aparece em todas as pesquisas como o principal nome para as eleições de 2026. As pessoas estão cansadas de neblina. As pessoas querem saber com quem estão, onde o governo está e o que o governo defende. Clareza virou coisa rara. E quando aparece, as pessoas correm atrás. Mas espera, ainda não chegamos na parte mais importante, porque agora precisamos fazer a pergunta que todo mundo faz baixinho, mas poucos falam em voz alta. A quem isso interessa? O que eles foram buscar lá? Vou te dizer o que eu acho, e quero que você pense se faz sentido. A Venezuela tem petróleo, uma quantidade absurda de petróleo. E com o regime em colapso, esse petróleo está numa espécie de vácuo de poder. Quem chegar primeiro, quem estabelecer relações primeiro, quem fechar acordos primeiro, vai ter vantagem. Os empresários que foram nessa delegação, quem são eles? Tem ligação com a Petrobras? Tem ligação com pessoas do PT? Essas perguntas ainda não têm resposta pública, mas o fato de terem ido exatamente naquele momento diz muita coisa. Quando uma casa pega fogo, os ladrões não somem, eles entram pela porta dos fundos. E tem a dimensão política. O PT e o regime venezuelano têm uma história de 20 anos. Lula e Chávez foram aliados ideológicos. PT e PSUV compartilharam plataformas, recursos, narrativas. Essa relação não acabou quando Chávez morreu. Ela continuou com Maduro. E agora, com o regime rachando, alguém dentro dessa rede quer garantir alguma coisa antes que tudo desmorone de vez. Dinheiro? Documentos? Acordos que não podem aparecer em nenhum papel oficial? Não sei, mas a delegação foi. E enquanto isso acontece, o PT lança um canal novo, Porta-Vozes do Lula. Em 5 dias, 50 mil inscritos. A meta é 500 mil. Por que agora? Porque 2026 está chegando e o PT quer controlar o que você vê, o que você lê, o que você acredita. Quer que você não assista a esse tipo de conteúdo. Quer que você receba a versão deles, embalada, editada, sem as perguntas que eu estou fazendo agora. Mas você está aqui. E isso, por si só, já diz alguma coisa sobre você. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar, porque ela revela o tamanho real do problema. O PT, até agora, não tem candidato a governador em Minas Gerais. Minas Gerais, o maior estado eleitoralmente estratégico do Brasil. O próprio Lula planeja ir pessoalmente ao estado, porque a pressão interna do partido é grande demais. O partido está fraco. Lula precisa de aliados. Qualquer aliado. Mesmo que esse aliado esteja em Caracas. Mesmo que esse aliado seja um regime que o mundo inteiro acabou de prender. Quando você está desesperado, você não escolhe muito. E é exatamente aí que mora o perigo para você e para mim. Porque pensa bem, você pagou o imposto a vida inteira. Você trabalhou, você construiu, você se aposentou ou está se aposentando, achando que fez a sua parte. E agora o governo usa o dinheiro que saiu do seu bolso para mandar delegação a Caracas, sem te explicar nada, sem pedir licença, sem dever satisfação. Isso é normal para você? Porque para mim não é. Quero falar agora com quem está me assistindo em casa. Com quem tem mais de 50 anos, que conheceu outra versão desse país, que lembra quando as coisas eram diferentes, que ainda acredita que dá para ser diferente. Porque é exatamente para você que isso importa mais. Cada aproximação com a Venezuela é um sinal para o mercado. E esse sinal diz o seguinte: o Brasil está escolhendo a instabilidade. O que acontece depois? O real perde valor, a inflação sobe. A sua aposentadoria, em número, continua a mesma, mas ela compra menos. Você vai ao supermercado e sente isso. Não é abstração, não é teoria econômica, não é coisa de especialista.
É a diferença entre o que você conseguia colocar no carrinho há 2 anos e o que você consegue colocar hoje. E essa diferença tem um endereço. Tem gente que vai me dizer que estou exagerando, que uma delegação empresarial não move o dólar. Pode ser, mas não é só essa delegação, é o padrão. É a soma de sinais que o governo manda ao longo do tempo. É a consistência de escolhas que dizem, repetidamente para quem está de fora, aqui as regras são outras. E quando as regras são outras, o dinheiro vai embora. E quando o dinheiro vai embora, quem paga a conta não é o político, é você. E tem a questão da segurança. Redes criminosas venezuelanas já operam em solo brasileiro. Isso não é especulação, isso está nos relatórios de segurança pública, está nas investigações policiais, está nos noticiários que cobrem o crime organizado no norte e no nordeste do país. Quando o governo brasileiro estabelece relações com um regime que durante anos conviveu com essas redes, que permitiu que elas crescessem, que em alguns casos as utilizou, o que isso significa para a segurança da sua cidade, para a segurança do bairro onde seus filhos moram? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas merece uma resposta. E até agora, o governo não deu nenhuma. Eu fico pensando numa coisa. Você que está me assistindo agora, você provavelmente lembra de um tempo em que a política parecia mais honesta. Não perfeita, nunca foi perfeita, mas havia uma certa clareza. Você sabia o que o governo defendia, você sabia quem eram os aliados, você sabia o que estava em jogo. Hoje parece que tudo foi coberto por uma camada de fumaça. E quando você tenta enxergar através dessa fumaça, alguém te diz que você está enxergando errado, que você está sendo manipulado, que você não entende a complexidade da diplomacia internacional. Mas você entende. Você entendeu muita coisa ao longo da vida. E o que você está entendendo agora, enquanto assiste isso, provavelmente não é muito diferente do que eu estou dizendo. A Venezuela foi, durante décadas, apresentada como um modelo, como prova de que era possível usar o petróleo para construir justiça social. Lula falava isso, o PT falava isso, Chávez era chamado de estadista. E hoje, 5 milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo, um país destruído, uma geração perdida. E o governo brasileiro manda a delegação para lá logo depois que o responsável por tudo isso é preso, sem explicar, sem justificar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é natural, e você sabe disso. O que me preocupa não é só essa viagem específica. O que me preocupa é o que ela representa. É o sinal que ela manda. É a mensagem que o governo está enviando, talvez sem perceber, talvez percebendo muito bem, sobre onde o Brasil se posiciona no mundo, sobre que tipo de país nós estamos nos tornando, sobre que tipo de futuro estamos construindo para as pessoas que vêm depois de nós. Você tem netos, filhos jovens? Pensa neles. Pensa no que você quer deixar para eles. Não em termos de herança material, em termos de país, em termos de instituições, em termos de um lugar onde vale a pena ficar, onde vale a pena construir, onde uma pessoa honesta que trabalha duro ainda consiga ter uma vida digna. Esse é o Brasil que você quer? Porque esse é o Brasil que está em jogo, não em 2026, agora, nas escolhas que estão sendo feitas agora, sem câmera, sem coletiva de imprensa, em voos silenciosos para Caracas. Eu não tenho todas as respostas, ninguém tem, mas as perguntas precisam ser feitas, e precisam ser feitas em voz alta, por pessoas que não têm medo de fazer. Porque se as pessoas como você, que viveram o suficiente para reconhecer um padrão quando veem um, ficarem em silêncio, aí sim o jogo está perdido. Então eu te deixo com uma coisa para pensar. Se você fosse presidente do Brasil e o maior aliado ideológico da sua vida política acabasse de ser preso por crimes contra o próprio povo, o que você faria? Ficaria em silêncio? Mandaria uma delegação? Romperia relações? Não existe resposta fácil, mas a resposta que o governo Lula escolheu foi uma. E ela diz muito sobre quem esse governo é, o que ele defende e para onde ele está levando o Brasil. Você concorda com essa escolha? Ou você acha que deveria ter sido diferente?